Nuvens de tempestade pairavam sobre as planícies áridas de Belo Vale, uma pequena cidade rural no interior de Minas Gerais. Dentro da velha oficina da família Martins, o cheiro forte de diesel misturava-se com o aroma metálico de panos encharcados de óleo. O gerador desgastado no canto tossiu mais uma vez e depois silenciou. Morreu de vez, murmurou seu Ramiro, o mecânico experiente da cidade, limpando as mãos num pano sujo. Vamos perder os refrigeradores e o sistema de irrigação se não o consertarmos antes que a tempestade chegue. No fundo da oficina, Matheus Martins, um menino de 10 anos, agachava-se em silêncio, com as bochechas manchadas de graxa, observando cada parafuso e cabo com atenção. Ele era pequeno para a idade, com cabelos castanhos rebeldes e grandes olhos cor de avelã que não paravam de se mover. Conhecido na cidade como o Esquisito, Matheus passava horas mexendo em máquinas enferrujadas atrás do galpão, muitas vezes falando sozinho. "Deixa disso, Carmen", disse seu Ramiro, zombando da mãe de Matheus. "O garoto tem imaginação, não habilidade. Ele não é mecânico." Mas Carmen manteve-se firme. "Deixe que ele tente." A cooperativa agrícola dependia daquele gerador. Sem eletricidade, as colheitas armazenadas estragariam, e ninguém na cidade podia se dar a esse luxo. O técnico da cidade mais próxima não chegaria antes do dia seguinte, talvez tarde demais. Matheus deu um passo à frente. O gerador sibilou fracamente. Um trovão retumbou à distância. O menino tocou o painel, seus dedos escaneando como se estivessem lendo um código secreto. "Quero tentar", disse Matheus em voz baixa. Todos o encararam. Então seu Ramiro riu. "Você está maluco, moleque." O avô Luiz, que permanecera calado num canto, aproximou-se. Era um homem magro, de mãos calosas e olhos sábios que já tinham visto invernos demais. "Deixem ele tentar", disse ele com uma voz rouca, mas firme. "Este menino tem algo especial." Carmen colocou a mão no ombro de Matheus, seu toque quente em meio à tensão. "Vá em frente, meu amor", sussurrou. O ar estava pesado, carregado de eletricidade estática e ceticismo. Matheus não era estranho aos olhares de dúvida. Tinha-o sentido a vida inteira. Na escola, quando falava dos padrões que via nas máquinas. Na cidade, quando consertava relógios velhos que mais ninguém conseguia arrumar. "Preciso de ferramentas", disse Matheus, a voz mais firme agora, e de silêncio. Seu Ramiro bufou, mas afastou-se. O avô Luiz entregou-lhe sua velha caixa de ferramentas, um tesouro de família que passara de geração em geração. "Use o que precisar", disse o velho. Lá fora, o vento começou a sacudir os eucaliptos que rodeavam a fazenda. Ao longe, os campos de milho inclinavam-se sob a pressão da tempestade iminente. Dentro da oficina, Matheus ajoelhou-se ao lado do gerador, respirando seu cheiro de metal quente e combustível. Carmen observava com o coração apertado. Lembrava-se de como seu falecido marido, Roberto, costumava passar horas ensinando Matheus sobre motores e máquinas. "Este menino tem um dom", dizia ele sempre. "Ele vê coisas que os outros não veem." Mas depois que Roberto morreu num acidente 5 anos antes, poucos na cidade levavam Matheus ou suas habilidades a sério. "Posso usar isto?", perguntou Matheus, apontando para um velho estetoscópio pendurado na parede, uma lembrança de quando o avô Luiz trabalhava diagnosticando motores na fábrica de tratores. O avô assentiu, surpreso. Ninguém usava aquele instrumento há anos. Matheus colocou o estetoscópio em diferentes partes do gerador, fechando os olhos para se concentrar melhor. Seus dedos moviam-se como se estivessem seguindo uma melodia silenciosa. "Ele está confuso", murmurou Matheus. "O gerador está confuso?" Seu Ramiro não conseguiu conter uma gargalhada. "Agora ele fala com as máquinas." Mas o avô Luiz não ria. Observava com os olhos semicerrados, reconhecendo algo familiar na maneira como Matheus interagia com a máquina. "Ele não está rindo", disse Matheus sem levantar a vista. "Está tentando funcionar, mas algo o bloqueia. Como quando você tem um pensamento, mas não consegue encontrar as palavras." Carmen olhou pela janela. As primeiras gotas de chuva começavam a bater no telhado de zinco. O tempo estava se esgotando. "Matheus", disse ela suavemente, "você acha que pode consertá-lo?"
O menino levantou o olhar. Seus olhos refletiam determinação e algo mais. Um conhecimento que parecia ir além de sua idade. Preciso de tempo, respondeu. E que confiem em mim. Seu Ramiro consultou o relógio e depois olhou para o céu escurecido. A tempestade estará aqui em 1 hora, talvez menos. Se não consertarmos este gerador, perdemos a colheita armazenada. Deem-me essa hora, pediu Mateus. Um silêncio tenso encheu a oficina. Finalmente Carmen falou. Você tem essa hora. E com a tempestade se aproximando, Mateus aceitou o desafio que ninguém mais ousava enfrentar. Enquanto a chuva começava a cair com mais força, todos observavam as pequenas mãos do menino trabalharem com uma precisão surpreendente. Cada movimento parecia calculado, como se ele estivesse seguindo um projeto invisível. Preciso de uma peça de reposição, disse ele de repente. Uma peça da bomba d'água velha que está atrás do galpão. O avô Luís saiu correndo, cobrindo-se da chuva com um pedaço de lona. Voltou minutos depois encharcado, mas segurando a peça enferrujada. A tempestade se intensificava e, com ela, aumentava a pressão sobre os ombros pequenos de Mateus. Mas em seus olhos não havia medo, apenas concentração absoluta. Com a tempestade rugindo sobre Belo Vale, Mateus enfrentava sua maior prova até então. Mateus crescera naquela oficina. Seu berço fora colocado uma vez ao lado de sacos de ração para as galinhas e cabras. Seu pai, Roberto, mecânico e sonhador, partira quando Mateus tinha apenas 5 anos, deixando prateleiras cheias de manuais técnicos, caixas de peças de reposição e um legado de curiosidade insaciável. Apesar das dificuldades financeiras, Carmen mantivera a pequena fazenda funcionando através de secas e contas não pagas. Todas as noites ela lia para Mateus à luz de um lampião. Histórias de máquinas, de relógios e motores que batiam como corações. A escola era um desafio. Os professores o chamavam de distraído. Os meninos o apelidaram de Mateus Maquininha ou coisas piores. Mas quando um brinquedo quebrado, uma bicicleta avariada ou um rádio silenciado chegavam às suas mãos, Mateus olhava, ouvia e, de alguma forma, lhes devolvia a vida. É como se as máquinas falassem comigo, ele confessara uma vez à sua mãe. Não com palavras, mas com vibrações. Carmen lembrava como Roberto costumava dizer algo semelhante. As máquinas têm alma, dizia ele. Só é preciso aprender a ouvi-las. O vínculo mais estreito de Mateus era com seu avô Luís, um mecânico rural aposentado com mãos trêmulas e voz suave. Ele trabalhara toda a sua vida nas usinas de açúcar de Pernambuco antes de se mudar para Belo Vale para ficar perto de sua única filha e neto. Não são só as peças, rapaz, costumava dizer Luís, tocando o peito. É a sensação. Você tem que ouvir o que a máquina não está dizendo. Esse era o dom de Mateus, uma estranha e silenciosa sensibilidade para entender como as coisas deveriam se mover, respirar. Mas a maioria não via isso. Via um menino esquisito com dedos sujos que falava de vibrações e padrões. A primeira vez que Mateus mostrou seu dom foi aos 6 anos. O trator velho de seu Ernesto, o vizinho, parara no meio da colheita. 3 mecânicos da cidade tentaram consertá-lo sem sucesso. Ele está com medo, disse Mateus, parado ao lado do enorme veículo. Os adultos riram, mas o menino insistiu. O coração dele está batendo muito rápido, por isso ele para. Por curiosidade, permitiram que ele se aproximasse. Com suas pequenas mãos, Mateus ajustou algo no carburador. O trator pegou na primeira tentativa. Seu Ernesto ficou de queixo caído. Como você soube? Mateus encolheu os ombros. Eu ouvi. Desde então, alguns buscavam sua ajuda, embora a maioria continuasse a ver suas habilidades como uma coincidência ou um truque. À noite, Mateus sonhava com máquinas. Via engrenagens girando, válvulas abrindo e fechando, eletricidade fluindo como rios azuis. Nesses sonhos, ele entendia perfeitamente como tudo funcionava, como se o universo estivesse sussurrando seus segredos. Ao acordar, corria para a oficina e desenhava o que tinha visto. Seus cadernos estavam cheios de desenhos estranhos, máquinas que não existiam, melhorias para aparelhos cotidianos, soluções para problemas que ninguém mais via. Carmen guardava esses desenhos numa caixa debaixo da cama.
Um dia, dizia ela ao filho, o mundo vai entender como você é especial. Mas o mundo de Belo Vale era pequeno e desconfiado. Pessoas como Mateus, que viam além do óbvio, geravam mais desconfiança do que admiração. Na escola, a professora Dolores era a única que acreditava nele. Você tem uma forma diferente de pensar, ela lhe disse uma vez, depois que Mateus consertou o projetor que ninguém mais conseguiu arrumar. E isso é um dom, não uma maldição. Essas palavras se tornaram um amuleto para Mateus nos dias difíceis, quando as zombarias se tornavam insuportáveis ou quando a solidão pesava demais. Agora, com o gerador avariado e a tempestade se aproximando, Mateus não tentava apenas consertar uma máquina, mas provar que pertencia à terra, às pessoas que duvidavam, a si mesmo. Enquanto trabalhava no gerador sob o olhar cético de seu Ramiro, lembrou-se das palavras de seu pai. As máquinas são como as pessoas, filho. Têm suas manias, suas dores, seus segredos. Trate-as com respeito, e elas te contarão o que você precisa saber. O avô Luiz observava de um canto, reconhecendo em seu neto a mesma centelha que vira em seu genro. Roberto fora um gênio incompreendido, muito à frente para uma cidade pequena como Belo Vale. Sua morte prematura num acidente com uma colheitadeira deixara um vazio impossível de preencher. Ou assim todos acreditavam, até que Mateus começou a mostrar suas habilidades. Ele se parece tanto com o pai, murmurou Carmen, parada ao lado de Luiz. O ancião assentiu. Tem as mãos dele e o coração. A chuva batia com força no telhado da oficina. Os relâmpagos iluminavam esporadicamente o interior, projetando sombras estranhas nas paredes cobertas de ferramentas. Mateus trabalhava concentrado, alheio a tudo, exceto ao gerador à sua frente. Seus dedos moviam-se com uma precisão impossível para um menino de sua idade, como se estivessem seguindo instruções invisíveis. Seu Ramiro passara do ceticismo a uma curiosidade relutante. Onde você aprendeu a fazer isso? Perguntou, apontando para a forma como Mateus estava limpando os contatos elétricos. Em lugar nenhum, respondeu o menino sem levantar a vista. Só sei que é assim que deve ser feito. Carmen lembrou-se de todas as noites em que encontrara Mateus dormindo sobre os velhos manuais técnicos de Roberto, ou as horas que ele passava na oficina, apenas observando seu avô trabalhar, nunca pedindo para ser ensinado, apenas absorvendo, entendendo à sua maneira. Ele tem memória fotográfica, dissera uma vez a professora Dolores, mas vai além. Ele não apenas lembra o que vê, mas entende como as coisas funcionam. Um forte trovão sacudiu a oficina. As luzes piscaram antes de se apagarem completamente. Agora só restava a luz fraca de uma lamparina a óleo e os ocasionais clarões dos relâmpagos. Estamos sem tempo, resmungou seu Ramiro. Mas Mateus nem sequer levantou a vista. Suas mãos continuavam trabalhando, seguras na penumbra, como se pudessem ver no escuro. Quase consegui, murmurou. Ele está começando a falar comigo. Seu Ramiro trocou um olhar com Carmen. A mulher reconheceu a preocupação em seus olhos, mas também algo mais, um vislumbre de esperança. Porque agora, com a tempestade castigando e o gerador em silêncio, Mateus não era apenas um menino esquisito com sonhos impossíveis. Ele era a única esperança de Belo Vale. Mateus começou pelo básico. O gerador, um velho modelo Deutz dos anos 80, funcionara por décadas antes de tossir pela última vez. Ele verificou a partida, limpou a vela de ignição, revisou a fiação. Até trocou o filtro de combustível usando um de reserva que escondera numa lata de biscoitos atrás dos fardos de feno. O cheiro de gasolina impregnava o ar. O suor acumulava-se sob sua camisa. O vento lá fora ficava mais forte, sacudindo as portas da oficina. Ele girou a chave de ignição. Uma tosse, um rangido, depois silêncio. Continua morto, disse seu Ramiro, com um ar de superioridade. Eu te disse. Carmen tentou esconder sua preocupação. Luiz observava em silêncio, com os olhos semicerrados. Mateus sentou-se no chão de terra, com as mãos trêmulas. Talvez eles tenham razão, pensou. Talvez eu esteja só fingindo. Um baixo retumbar de trovão sacudiu as vigas do teto. Enquanto todos começavam a se afastar, Mateus notou algo.
A forma como a carcaça do gerador vibrava não era como antes. Estava desequilibrada, fora de ritmo. Ele se inclinou mais perto, pressionando o ouvido contra a carcaça, ignorando as risadas às suas costas. Um sutil tic-tac ressoava no interior, suave, irregular, não elétrico, mecânico. Havia algo que ninguém tinha verificado, algo pequeno. Ele se levantou lentamente, com uma centelha de assombro em seus olhos. Preciso olhar de novo, sussurrou. Seu Ramiro bufou. Já perdemos tempo demais com suas brincadeiras. Mas o avô Luís deu um passo à frente. Deixe-o, disse com firmeza. Eu reconheço esse olhar. Mateus pediu que aproximassem a lamparina a óleo. Sob sua luz amarelada, começou a desmontar uma seção do gerador que ninguém havia tocado, o regulador de frequência. Seus dedos moviam-se com delicadeza, como se estivesse manipulando algo frágil e precioso. A chuva caía agora com força, um pano de fundo rítmico para seu trabalho silencioso. O que você está procurando? Perguntou Carmen, ajoelhando-se ao lado do filho. Uma interferência, respondeu Mateus sem parar de trabalhar. Algo que não permite que a eletricidade flua como deveria. Nesse momento, um raio caiu perto, iluminando a oficina com uma luz ofuscante. O trovão que se seguiu foi tão forte que fez tremer as ferramentas penduradas nas paredes. Todos se assustaram, exceto Mateus. Ele estava absorto demais, como se tivesse entrado em outro mundo, onde só existiam ele e a máquina. Aqui está, disse ele de repente, tirando algo de dentro do gerador. Entre seus dedos segurava um pequeno objeto metálico, não maior que uma moeda. Seu Ramiro se aproximou, incrédulo. O que é isso? Uma arruela, explicou Mateus. Estava solta dentro do regulador. Toda vez que o gerador funcionava, ela ricocheteava e causava um curto-circuito. Luís pegou a arruela e a examinou à luz da lamparina. Como diabos isso foi parar aí dentro? Provavelmente durante o último concerto, sugeriu Mateus. Alguém deve ter deixado cair sem perceber. Seu Ramiro empalideceu ligeiramente. Ele fora quem realizara o último concerto do gerador 3 meses atrás. Mas isso não é tudo, continuou Mateus, voltando sua atenção ao gerador. O problema principal está na placa de controle. Há uma microfissura. Uma o quê? Perguntou Carmen. Uma rachadura muito pequena, explicou Luís. Tão fina que não se vê a olho nu. Mateus assentiu. Por isso falhava intermitentemente. Quando o metal esquenta, a rachadura se expande e corta a conexão. Seu Ramiro cruzou os braços, cético novamente. E como você pensa em consertar isso? Precisaríamos de uma placa nova, e não há como conseguir uma até que a tempestade passe. Um brilho de determinação cruzou o rosto de Mateus. Não precisamos de uma placa nova. Podemos consertar esta. Ele se virou para o avô. Você ainda tem aquele frasco de tinta condutiva que usava para consertar os circuitos do rádio? Luís sorriu, compreendendo imediatamente. Na gaveta de cima, atrás do velho multímetro. Carmen observava o filho com espanto. Nunca o vira tão seguro de si, tão em seu elemento. Era como se toda a sua vida tivesse sido uma preparação para este momento. Enquanto Luís procurava a tinta condutiva, Mateus limpou cuidadosamente a placa de controle. Seus movimentos eram precisos, metódicos como os de um cirurgião realizando uma operação delicada. Como você soube onde procurar? Perguntou seu Ramiro, seu ceticismo dando lugar gradualmente a uma admiração relutante. Mateus encolheu os ombros. Eu ouvi. Cada máquina tem seu próprio som quando funciona corretamente. Este gerador soava desafinado. Luís voltou com um pequeno frasco de tinta prateada. Aqui está, campeão. Com um pincel fino, Mateus aplicou cuidadosamente a tinta condutiva sobre a microfissura, criando uma ponte para que a eletricidade pudesse fluir novamente. Suas mãos não tremiam, apesar da pressão. Temos que esperar 5 minutos para secar, explicou. Esses 5 minutos pareceram uma eternidade. A tempestade rugia lá fora, sacudindo as janelas. A escuridão tomara conta da cidade. As únicas luzes visíveis eram os relâmpagos ocasionais que cortavam o céu. Carmen olhou o relógio. Já se passaram os 5 minutos. Mateus respirou fundo. Vamos tentar.
Todos prenderam a respiração enquanto o menino reconectava a placa de controle e fechava o painel do gerador. Com um último olhar para seu trabalho, ele girou a chave de ignição. O gerador grunhiu, tossiu e depois parou. Um silêncio pesado caiu sobre a oficina. Seu Ramiro soltou um suspiro de decepção. Carmen colocou uma mão reconfortante no ombro do filho. "Você tentou, meu amor", disse ela suavemente. Mas Mateus não se rendeu. "Não, algo não está certo." Ele pressionou o ouvido contra o gerador novamente. "Está tentando pegar, mas algo o bloqueia." Luiz se aproximou. "O combustível?" Mateus balançou a cabeça. "Não, o combustível está fluindo bem." Ele fechou os olhos, concentrando-se intensamente. É como se estivesse afogado. De repente, seus olhos se arregalaram. A mistura de ar. Com toda essa umidade, o filtro de ar deve estar saturado. Rapidamente, ele desmontou o filtro de ar, confirmando sua suspeita. Estava encharcado devido à umidade extrema. "Precisamos de um filtro seco", disse ele, olhando ao redor. Seu Ramiro balançou a cabeça. "Não temos peças de reposição." Mateus não desanimou. Seus olhos percorreram a oficina até pararem no cachecol de lã que sua mãe usava no pescoço. "Mãe, me empresta seu cachecol?" Carmen nem hesitou. Tirou o cachecol tecido à mão e o entregou ao filho. Com habilidade, Mateus cortou a lã e a moldou para criar um filtro improvisado. Colocou-o no lugar e fechou a carcaça. "Vamos tentar de novo", disse ele, com determinação renovada. Desta vez, quando ele girou a chave, o gerador tossiu, grunhiu e começou a ronronar com um som constante e saudável. As luzes da oficina piscaram e depois se acenderam. Lá fora, as bombas de irrigação começaram a funcionar. Houve um momento de silêncio atônito, seguido por uma explosão de alegria. Carmen abraçou o filho, com lágrimas nos olhos. Luiz ria e aplaudia. Até seu Ramiro parecia impressionado. "Nunca teria pensado nisso", admitiu o mecânico. "Uma arruela solta e um filtro úmido." Mateus sorriu timidamente. Às vezes, são as coisas pequenas que causam os maiores problemas. A notícia do gerador consertado se espalhou rapidamente pela cidade, apesar da tempestade. Alguns vizinhos se aproximaram, desafiando a chuva, para ver com seus próprios olhos o milagre realizado pelo pequeno Mateus. Entre eles estava seu Ernesto, que se lembrava perfeitamente de como o menino havia consertado seu trator anos antes. "Sempre soube que este garoto era especial", disse ele, bagunçando o cabelo de Mateus. O menino sorriu, mas seus olhos já estavam fixos no próximo desafio, o velho rádio do avô Luiz, que não funcionava há anos. Porque para Mateus, as máquinas não eram apenas peças de metal e cabos, eram amigos silenciosos esperando para serem ouvidos. Naquela noite, enquanto o vento uivava através dos eucaliptos que rodeavam a fazenda, Mateus trabalhava à luz de um lampião. A tempestade diminuíra um pouco, mas a chuva continuava a cair, constante e rítmica, sobre o telhado de zinco da oficina. O gerador funcionava, sim, mas Mateus não estava satisfeito. Ele o ouvira por horas, atento a cada vibração, a cada variação em seu zumbido. Havia algo que não estava totalmente certo, uma dissonância sutil que ninguém mais percebia. "Não vai durar", murmurou para si mesmo, enquanto desmontava novamente uma seção do aparelho. Ele está cansado. A porta da oficina se abriu com um rangido. Carmen entrou, trazendo uma bandeja com uma tigela fumegante de sopa e pão fresco. "São quase 11 horas, meu amor", disse ela, deixando a bandeja ao lado das ferramentas. "Você precisa descansar." Mateus balançou a cabeça, sem desviar o olhar do gerador. "Não posso, mãe. Eu o consertei, mas não completamente. Há algo mais, algo profundo que não está bem." Carmen observou as olheiras sob os olhos do filho, as manchas de graxa em suas bochechas, a intensidade quase febril de seu olhar. Ele a lembrava tanto de Roberto em seus últimos dias, obcecado por uma colheitadeira, que, segundo ele, tinha um defeito de projeto que ninguém mais via. "Só alguns minutos", insistiu ela, acariciando seu cabelo rebelde. "Coma algo quente." A contragosto, Mateus largou as ferramentas e sentou-se num velho banquinho.
Suas pequenas mãos tremiam ligeiramente enquanto segurava a colher. O gerador vai falhar de novo, disse ele entre as colheradas. Talvez amanhã, talvez em uma semana. Mas vai falhar. Carmen sentou-se à sua frente. Como você sabe? Eu o ouço. Ele tem um batimento irregular, como um coração doente. Lá fora, a chuva se intensificou novamente. Um trovão distante retumbou entre as colinas. Seu Ramiro diz que você é um gênio, comentou Carmen. Ele está contando a toda a cidade como você encontrou a arruela que ele deixou cair. Mateus sorriu fracamente. Ele não é um gênio. Só se esqueceu. Ainda assim, você está salvando a colheita de muitas famílias. O menino terminou a sopa em silêncio, seus pensamentos claramente em outro lugar. Quando Carmen pegou a tigela vazia, Mateus já estava de volta ao lado do gerador, seus dedos traçando o contorno de uma válvula como se lesse uma mensagem em braille. Só até meia-noite, disse Carmen com firmeza. Depois para a cama, sem desculpas. Mateus assentiu distraidamente, mas ambos sabiam que era uma promessa que ele não cumpriria. Quando sua mãe se foi, a oficina mergulhou num silêncio interrompido apenas pelo zumbido do gerador e pelo constante repique da chuva. Mateus fechou os olhos, concentrando-se nos sons. Fale comigo, sussurrou ao gerador. Diga-me onde dói. Em sua mente, as máquinas não eram objetos inertes, mas organismos complexos com ritmos e linguagens próprias. Cada parafuso, cada cabo, cada bobina tinha uma função, um propósito, uma voz. E Mateus aprendera a ouvir essas vozes desde que se lembrava. Ele se lembrou da primeira vez que seu pai lhe mostrara o interior de um relógio. Olha, Mateus, dissera Roberto apontando para as delicadas engrenagens. É como um pequeno universo, cada peça depende das outras. Se uma falha, tudo para. Agora, anos depois, essas palavras ressoavam com uma clareza surpreendente. O gerador não era apenas uma máquina. Era um sistema interdependente, uma comunidade de partes trabalhando juntas. À meia-noite, como Carmen previra, Mateus ainda estava trabalhando. Ele havia desmontado o regulador de voltagem, limpando cada conexão, revisando cada solda. Seus olhos ardiam de cansaço, mas sua mente permanecia alerta, focada. A porta da oficina se abriu novamente. Desta vez, era o avô Luiz, envolto num poncho surrado e com uma expressão de preocupação em seu rosto enrugado. Sua mãe está preocupada, disse ele, aproximando-se do neto. Eu sei, respondeu Mateus sem levantar a vista. Mas isto é importante. Luiz sentou-se no banquinho que Carmen ocupara horas antes. Observou em silêncio o menino trabalhar, reconhecendo em cada gesto a mesma paixão que impulsionara sua própria vida. Você se lembra da história do relógio da torre? Perguntou Luiz após um longo silêncio. Mateus assentiu. Era uma de suas favoritas. O relógio funcionara perfeitamente por 100 anos, continuou Luiz. Até que um dia parou. Ninguém conseguia consertá-lo. Trouxeram especialistas de São Paulo, de Belo Horizonte, até um da Suíça. Nenhum encontrou o problema. E então chegou o menino, completou Mateus, recitando a parte que mais gostava. Sim, um menino órfão que vivia nas ruas. Ninguém lhe deu importância quando ele se ofereceu para tentar. O que um menino poderia saber que os especialistas não sabiam? Mas o prefeito estava desesperado. Então, o deixou subir. E o menino não levou ferramentas, continuou Mateus. Apenas seus ouvidos e suas mãos. Luiz sorriu. Exato. Ele ficou lá em cima por horas, apenas ouvindo. Ao anoitecer, desceu e pediu uma pena de ave. Todos pensaram que ele estava louco. Mas ele sabia que uma das engrenagens estava travada por falta de lubrificação, disse Mateus, seus olhos brilhando de entusiasmo apesar do cansaço. E o óleo das penas era perfeito para isso. Isso mesmo. Ele subiu com sua pena, aplicou-a em uma pequena engrenagem que ninguém havia notado, e o relógio começou a funcionar de novo. Luiz fez uma pausa. Você sabe por que estou te contando essa história agora? Mateus franziu a testa, pensativo. Por que você acha que estou obcecado com o gerador? Não, respondeu Luiz suavemente. Porque às vezes a solução mais simples é a que não vemos por estarmos procurando algo complicado. Essas palavras ressoaram na mente de Mateus. Ele olhou novamente para o gerador,
mas desta vez com uma perspectiva diferente. E se o problema não estivesse nos componentes complexos que ele vinha revisando? E se fosse algo mais básico, mais fundamental? O eixo, murmurou de repente. Não é o regulador, é o eixo principal. Com energia renovada, ele começou a desmontar uma seção diferente do gerador, guiado por uma intuição que nem ele mesmo entendia completamente. Luiz observava, admirado pela determinação do neto. São quase 2 da manhã, comentou. Você deveria descansar um pouco. Quase consegui, respondeu Mateus, sua voz quase inaudível sob o barulho da chuva. Estou perto, vovô. Luiz não insistiu. Conhecia aquela sensação, o momento em que a solução está tão perto que abandonar seria pior que o esgotamento. Em vez disso, acomodou-se numa velha cadeira, disposto a acompanhar o neto em sua vigília. As horas passaram. A chuva finalmente cessou, deixando um silêncio estranho e penetrante. No horizonte, os primeiros indícios do amanhecer começavam a tingir o céu de um cinza pálido. E foi então, naquele momento entre a noite e o dia, que Mateus o encontrou. Uma fissura quase imperceptível no eixo principal do gerador, tão fina que parecia um arranhão, mas profunda o suficiente para causar uma vibração anormal que, com o tempo, danificaria todo o sistema. Aqui está, sussurrou seu rosto iluminado por uma mistura de alívio e triunfo. Eu encontrei, vovô. Luiz se aproximou, semicerrando os olhos para ver melhor. Incrível, murmurou. Ninguém teria visto isso. Mas pode ser consertado, disse Mateus, já procurando entre as ferramentas. Precisamos reforçar o eixo. O avô Luiz sorriu com orgulho. E acho que sei exatamente como fazer isso. O amanhecer chegou a Belo Vale com nuvens cinzentas e persistentes. Mas pelo menos a tempestade principal havia passado. Poças enormes salpicavam as estradas de terra e o riacho que atravessava a cidade se tornara uma correnteza furiosa. Os primeiros raios de sol se infiltravam timidamente entre as nuvens, iluminando uma paisagem lavada e renovada. Na oficina dos Martins, Mateus e o avô Luiz trabalhavam sem descanso desde a madrugada. Com a ajuda de um velho torno manual, haviam fabricado uma luva metálica para reforçar o eixo danificado do gerador. A peça, embora tosca, fora projetada para distribuir a pressão e evitar que a fissura se expandisse. É hora, disse Luiz, secando o suor da testa com um lenço desgastado. Vamos ver se funciona. Mateus assentiu, mas seus olhos revelavam uma mistura de esperança e medo. Durante toda a noite, ele lutara não apenas contra o cansaço, mas também contra a dúvida. E se estivesse errado? E se o problema fosse outro? E se depois de todo esse esforço o gerador continuasse a falhar? Carmen entrou na oficina com uma bandeja de café com leite e pão de queijo recém-assado. Ela parou ao ver as olheiras profundas sob os olhos do filho e as mãos manchadas de graxa e óleo. Trabalharam a noite toda? Perguntou, embora a resposta fosse evidente. Luiz assentiu. Seu filho encontrou o verdadeiro problema do gerador. Uma fissura no eixo principal que ninguém mais teria notado. Carmen deixou a bandeja sobre uma mesa improvisada feita com caixotes e se aproximou de Mateus. Acariciou seu cabelo emaranhado com ternura. Estou orgulhosa de você, disse suavemente. Aconteça o que acontecer hoje. Essas palavras aqueceram o coração de Mateus mais do que qualquer café com leite. Por um momento, o cansaço pareceu evaporar de seus pequenos ombros. Vamos tentar, disse ele com determinação renovada. A notícia de que Mateus e seu avô haviam passado a noite trabalhando no gerador se espalhara pela cidade. Apesar da lama e das poças, vários vizinhos se aproximaram da fazenda dos Martins para testemunhar o momento da verdade. Entre eles estava seu Ramiro, agora mais humilde depois de ter visto como Mateus encontrara a arruela que ele mesmo deixara cair. Também estava a professora Dolores, que cancelara as aulas devido à tempestade e aproveitava para apoiar seu aluno mais especial. A senhora acha que vai funcionar, professora? Perguntou Juliana, uma colega de classe de Mateus, que sempre o defendera das zombarias. Dolores sorriu. Se alguém pode conseguir, é o Mateus. Seu Ernesto, o primeiro vizinho que confiara no dom do menino anos antes, aproximou-se de Carmen. Seu filho é especial, disse ele com convicção. Ele tem o mesmo dom que o Roberto tinha.
Carmen assentiu, com um nó na garganta. Às vezes penso que o Roberto vive através dele, confessou. A forma como ele olha para as máquinas, como as entende, é como ter o Roberto de volta. Enquanto isso, na oficina, Mateus e Luiz faziam os últimos ajustes. A luva metálica encaixava perfeitamente no eixo, mas ainda restava o teste final. Suportaria a pressão quando o gerador funcionasse a plena potência? Está pronto? Perguntou Luiz, colocando a mão no ombro do neto. Mateus respirou fundo. Pronto. Eles saíram da oficina e se depararam com a pequena multidão que se reunira. Carmen se aproximou deles, seguida por seu Ramiro e a professora Dolores. Encontramos e reparamos o problema principal, explicou Luiz. Uma fissura no eixo que poderia ter causado uma falha catastrófica se não tivesse sido detectada a tempo. Uma fissura? Perguntou seu Ramiro, cético. Eu revisei esse gerador há 3 meses e não vi nenhuma fissura. Era quase invisível, respondeu Mateus. Provavelmente começou como uma micro-rachadura por fadiga do metal e foi se expandindo aos poucos. A professora Dolores sorriu, orgulhosa da explicação técnica e precisa de seu aluno. O importante agora, continuou Luiz, é verificar se nosso reparo funciona a plena carga. Todos seguiram Mateus e Luiz até o galpão onde o gerador estava instalado. O aparelho já estava funcionando, mantendo os refrigeradores e sistemas básicos, mas agora vinha o verdadeiro teste. Conectar todo o sistema de bombeamento e irrigação que exigia a máxima potência. Mateus se posicionou em frente ao painel de controle, suas pequenas mãos ligeiramente trêmulas. Todos prenderam a respiração. Aqui vamos nós, murmurou. Ele acionou o interruptor principal. Por um instante, o gerador pareceu protestar com um grunhido grave. Depois houve um segundo de silêncio, que pareceu uma eternidade. E então o milagre. O motor rugiu com força renovada, estável e potente. As luzes do painel se acenderam todas de uma vez. Nos campos próximos, os aspersores começaram a funcionar, lançando arcos de água que brilhavam como diamantes sob o sol que começava a despontar entre as nuvens. Um aplauso espontâneo irrompeu entre os presentes. Carmen abraçou o filho com lágrimas nos olhos. Luiz ria e dava tapinhas nas costas do neto. Até seu Ramiro parecia genuinamente impressionado. Incrível, murmurou o velho mecânico. Simplesmente incrível. A professora Dolores aproximou-se de Mateus. Você sabe o que acabou de fazer? Perguntou com um sorriso radiante. Você salvou as colheitas de metade da cidade. Mateus corou. Não estava acostumado a ser o centro das atenções, muito menos a receber elogios. Eu só ouvi o que a máquina me dizia, respondeu com simplicidade. Seu Ernesto adiantou-se com uma expressão séria, mas cheia de respeito. Garoto, disse ele, não é só que você consertou o gerador, é que você viu algo que todos nós deixamos passar. Algo que nem mesmo o seu Ramiro, com 30 anos de experiência, conseguiu ver. Mateus baixou o olhar desconfortável com os elogios, mas secretamente feliz. Pela primeira vez na vida, seu dom não era motivo de zombaria, mas de admiração. Seu Ramiro pigarreou. Tenho que admitir que me enganei com você, Mateus, disse ele com voz rouca. Você tem mãos de ouro como seu pai. Talvez até melhores. Essas palavras, vindas do homem que mais duvidara dele, significaram mais para Mateus do que todos os aplausos juntos. A professora Dolores aproveitou o momento. Acho que isso merece uma comemoração, anunciou. Proponho que esta tarde, quando todos tiverem descansado um pouco, nos reunamos na praça para um churrasco comunitário em homenagem ao nosso pequeno gênio. A ideia foi recebida com entusiasmo geral. Os vizinhos começaram a se organizar, decidindo quem traria o quê, onde as mesas seriam instaladas, quem cuidaria do fogo. Em meio à excitação, Mateus bocejou profundamente. O cansaço da noite em claro começava a cobrar seu preço. Carmen percebeu imediatamente. Para a cama agora mesmo, ordenou com firmeza maternal. Você ganhou um bom descanso. Ninguém protestou. Luiz pegou o neto pela mão e o guiou para casa, enquanto os vizinhos se dispersavam, levando a notícia do sucesso de Mateus a todos os cantos de Belo Vale. Antes de entrar em casa, Mateus parou e olhou para a oficina. O gerador continuava funcionando, seu zumbido agora uniforme e saudável.
Ele está feliz, murmurou com um sorriso sonolento. Luiz assentiu, entendendo perfeitamente. Sim, filho. Ele está grato pelo que você fez. Mateus se deixou levar até seu quarto, onde Carmen já havia preparado a cama. Tirou os sapatos enlameados e deitou-se sobre os lençóis limpos. Descanse, meu pequeno gênio, sussurrou Carmen, beijando-lhe a testa. Mas Mateus já estava dormindo, seus sonhos povoados por engrenagens, girando em perfeita harmonia e máquinas que cantavam como pássaros na primavera. Um mês depois da grande tempestade, a fazenda dos Martins havia mudado. A velha oficina, antes desordenada e empoeirada, agora parecia limpa e organizada. Novas ferramentas, doadas por vizinhos agradecidos, pendiam de painéis cuidadosamente etiquetados. Uma lâmpada fluorescente substituía o velho lampião a querosene, iluminando cada canto com clareza. O jornal regional, A Voz do Vale, publicara um artigo intitulado O Menino Prodígio que Salvou a Colheita. A história chamara a atenção até na capital, onde um professor de engenharia da universidade expressara interesse em conhecer Mateus. Mas para o pequeno, a fama era secundária. O que realmente lhe importava era que agora os vizinhos traziam seus aparelhos avariados para que ele os consertasse. Rádios que só emitiam estática, motores que falhavam, até um velho projetor de cinema que o Centro Cultural dera por perdido. Numa tarde quente de início de outono, Mateus trabalhava na oficina, consertando a batedeira de Dona Josefina, a padeira da cidade. Seus dedos ágeis desmontavam o mecanismo com precisão cirúrgica, enquanto ele cantarolava uma melodia inventada. Carmen entrou com uma jarra de limonada fresca e parou para observar o filho. Havia uma mudança nele desde aquela noite da tempestade. Uma nova confiança, uma serenidade que antes não tinha. Ele não se encolhia mais quando os meninos da cidade o olhavam. Agora caminhava de cabeça erguida, cumprimentando a todos com um sorriso tímido, mas genuíno. Seu Martins passou por aqui, comentou Carmen, servindo um copo de limonada para Mateus. Ele disse que seu trator está fazendo um barulho estranho. Perguntou se você poderia dar uma olhada no fim de semana. Mateus assentiu, limpando o suor da testa com as costas da mão. Claro, provavelmente é a embreagem. Está fazendo muito calor ultimamente, e o metal se dilata de forma diferente. Carmen sorriu. Essas observações, que antes teriam soado estranhas, vindo de um menino de 10 anos, agora eram aceitas como sabedoria técnica. O professor Soares da universidade também ligou, acrescentou ela, tentando parecer casual, embora seus olhos brilhassem de orgulho. Ele quer vir no próximo mês para falar com você sobre um programa especial para crianças com talentos excepcionais. Mateus largou a ferramenta que segurava e olhou para a mãe com uma mistura de surpresa e preocupação. Universidade? Mas eu mal estou na 5ª série. Carmen sentou-se ao lado dele. Ninguém está dizendo que você tem que ir para a universidade agora, meu amor. O professor só quer te conhecer, conversar com você, talvez oferecer algumas oportunidades para o futuro. Teríamos que nos mudar? Perguntou Mateus, a voz subitamente pequena. Não, assegurou Carmen. Nada disso. O programa seria à distância, com visitas ocasionais à cidade. Ela fez uma pausa. Mas a decisão é sua. Se não quiser, direi que não está interessado. Mateus voltou ao seu trabalho, pensativo. A ideia de aprender mais, de ter acesso a conhecimentos e ferramentas que não havia em Belo Vale, era tentadora. Mas também o assustava. Belo Vale era seu lar, o único lugar onde vivera. E embora agora o respeitassem, a ideia de enfrentar um mundo maior, pessoas que não conheciam sua história, era intimidante. A sineta da porta da oficina tocou, interrompendo seus pensamentos. Era o avô Luiz, acompanhado por seu Ernesto e sua filha Juliana, a colega de classe que sempre defendera Mateus. Olha o que o seu Ernesto trouxe, exclamou Luiz, apontando para uma caixa grande que o homem carregava com dificuldade. Seu Ernesto colocou a caixa sobre uma mesa. Estava limpando o sótão e encontrei isto, explicou. Pertenceu ao meu pai, que era relojoeiro. Pensei que talvez te interessasse, Mateus. Com cuidado, ele abriu a caixa para revelar um conjunto de ferramentas de precisão. Pinças minúsculas,
chaves de fenda do tamanho de um lápis, lupas de diferentes aumentos, tudo cuidadosamente ordenado em compartimentos forrados de veludo desbotado. Os olhos de Mateus se arregalaram. São lindas, murmurou, acariciando com reverência uma pinça de pontas curvas. Nunca vi ferramentas tão perfeitas. Meu pai as trouxe da Suíça, onde aprendeu o ofício, explicou seu Ernesto. Ninguém na minha família as usa mais, e seria uma pena que continuassem acumulando poeira. É um presente muito generoso, disse Carmen comovida. Seu Ernesto balançou a cabeça. É o mínimo que posso fazer. Graças ao Mateus não perdi minha colheita durante a tempestade. Essas ferramentas merecem estar nas mãos de alguém que as aprecie. Juliana, que permanecera calada até então, deu um passo à frente. Eu também trouxe algo, disse ela, estendendo um livro de capa gasta. É um manual de eletricidade que encontrei na biblioteca. Pensei que você gostaria. Mateus pegou o livro com a mesma reverência que mostrara pelas ferramentas. Obrigado, disse, a voz quase inaudível. Ele não estava acostumado a receber presentes, e menos ainda de colegas de classe. De nada, respondeu Juliana com um sorriso. Ei, você acha que poderia me ensinar algo sobre motores algum dia? Acho fascinante o que você faz. Antes que Mateus pudesse responder, o avô Luiz interveio. Claro que pode. Na verdade, eu estava pensando em organizar uma pequena oficina para crianças interessadas em mecânica. O Mateus poderia ser o assistente principal. O rosto de Mateus se iluminou com a ideia. É sério, vovô? Você acha que eu poderia ensinar? Por que não? Respondeu Luiz. Você tem um dom e os dons não são só para si mesmo, são para serem compartilhados. Naquela noite, depois que todos se foram, Mateus e Luiz sentaram-se na varanda dos fundos da casa. O céu estava limpo, salpicado de estrelas que brilhavam como minúsculas engrenagens no grande mecanismo do universo. Vovô? Perguntou Mateus após um longo silêncio. Você já pensou que eu era louco? Sabe, pelo jeito como falo com as máquinas. Luiz soltou uma risada suave. Não, filho, nunca pensei que você fosse louco. Você só ouve as coisas de maneira diferente. Isso não é loucura, é um dom. Como o papai? Sim, como seu pai, embora eu ache que o seu dom seja ainda mais especial. Mateus contemplou as estrelas. Às vezes, sinto tanta falta dele que dói, confessou. Queria que ele pudesse ver o que eu fiz com o gerador. Luiz passou um braço pelos ombros do neto. Ele viu, Mateus. De alguma forma ele viu. Carmen se juntou a eles trazendo uma bandeja com café e bolinhos de chuva. Sentou-se do outro lado de Mateus, formando um pequeno círculo de calor na noite fresca. O que você vai fazer sobre a proposta do professor Soares? Perguntou Luiz depois de um tempo. Mateus considerou a pergunta. Acho que quero aprender mais, disse finalmente. Mas também quero ficar aqui, ajudar as pessoas da cidade. Carmen sorriu. Você nem tem que escolher, meu amor. Pode fazer as duas coisas. E a oficina para crianças? Perguntou Mateus, olhando para o avô. Podemos começar logo? Luiz assentiu. Neste fim de semana, se você quiser. Já tenho alguns interessados. A Juliana parece muito entusiasmada, comentou Carmen com um sorriso maroto. Mateus corou ligeiramente. Ela é boa em matemática, murmurou. Poderia ajudar com os cálculos. A conversa derivou para planos para o futuro. Ampliar a oficina, comprar novas ferramentas, talvez até construir um pequeno laboratório onde Mateus pudesse experimentar suas ideias. Sabe o que a dona Josefina me disse hoje? Comentou Carmen. Que desde que você consertou a batedeira dela, ela faz o melhor pão doce da vida dela. Disse que você colocou mágica na máquina. Mateus sorriu. Não foi mágica. Só ajustei o motor para girar na velocidade certa. Antes ia rápido demais e não deixava a massa respirar. Luiz e Carmen trocaram um olhar de orgulho e espanto. Seu pequeno Mateus, o menino que uma vez fora alvo de zombarias, agora falava com a confiança de um mestre. O que você quer construir agora? Perguntou Luiz, curioso sobre os projetos futuros do neto. Mateus olhou para a oficina, onde as novas ferramentas esperavam. Algo que ninguém construiu antes, respondeu a voz cheia de sonhos. Algo que ajude as pessoas. Luiz assentiu. Só se lembre de uma coisa, Mateus. O que, vovô?
Nunca perca o coração no que faz. A técnica sem coração é só mecânica, mas a técnica com coração, isso é arte. Mateus sorriu. Não perderia. Porque as máquinas, como as pessoas, precisavam de alguém que as ouvisse. E às vezes, os mais silenciosos eram os que podiam consertar o que ninguém mais conseguia. A humildade te ensina a ouvir. A paixão te ensina a sentir. Mas a perseverança, essa te ensina a acreditar. O avô Luís gravara essas palavras numa placa de madeira que agora pendia na entrada da oficina. E todas as manhãs, ao começar seu trabalho, Mateus as lia em voz alta, como uma promessa a si mesmo e ao dom que corria em suas veias. Um dom que finalmente encontrara seu lugar no mundo.